convolução contínua, então, pessoal. Tá? Ou também outra maneira de falar, né, que eu acho que é um pouquinho mais bonita, quer dizer que essa é a nossa aula 5, se eu não me engano, integral de convolução. Tá? Então, para recapitular o que foi a semana passada, né? Semana passada, vimos a soma de convolução. Tá? Então, só para lembrar, né, o nosso sinal de saída, ele é dado como um somatório, que vai de menos infinito até infinito, de um sinal de entrada qualquer, multiplicado pela resposta ao impulso do nosso sistema. Tá? Isso a gente conseguiu fazer baseado nas propriedades de linearidade e invariância no tempo. Então, baseado na linearidade e invariância no tempo, o sinal x, ou o sinal h, né, é dividido em um somatório de impulsos, né? X de n é igual a x de 0 vezes delta n, mais x de 1 vezes delta n menos 1, e assim por diante, né? E a gente passa esses termos individuais pelo nosso sistema H, né? Tá? A gente pode fazer isso porque o sistema é linear invariante no tempo. Então, fazendo essa operação, a gente chega nessa soma de convolução. Para o contínuo, nós vamos fazer algo bem parecido, tá? Então, deixa eu adicionar aqui um lembrete, caso vocês me façam uma pergunta, vai dar um som aqui. Alerta de áudio para bate-papo. Então, para o contínuo, nós vamos fazer algo bem parecido, né? Então, normalmente, esse paralelo aqui vai acontecer nessas aulas, tá? A gente faz para um tempo, e depois em mais detalhes, né? E depois a gente vê como é que isso se transpõe para um outro domínio do tempo. Para fazer isso, nós vamos precisar de uma definição de uma função muito importante aqui. Que é a função delta de Dirac. Ou impulso. Eu suponho que esse Dirac daqui eu devia escrever em letra maiúscula, né? Tá, o que diz essa função? Ó? Delta t é igual a 0 para todo t diferente de 0. E a integral de menos infinito até infinito de delta tal de tal é igual a 1. Essa é a definição desse delta, tá, pessoal? Então, a gente sabe o que diz aqui, né? Vamos plotar isso daqui para a gente entender bem direitinho o que é essa função, né? Mas ela diz assim, basicamente, essa função ela é sempre zero, né? Só no instante zero é que ela não é definida, como vocês podem ver, né? Então, ela é uma função indefinida no instante zero e a integral dela de menos infinito até infinito é 1. Tá? Então, se for uma jogada do Dirac, vocês vão entender por que essa jogada é importante. Então, aqui está o nosso delta t, aqui está t,
Então, ela é sempre zero. Então, eu posso dizer que isso aqui é zero desse lado, zero desse lado, né? Aqui no meio, essa função não é zero. Ela é indefinida, tá? Ela não é infinita. A gente tem a tendência de dizer que ela é infinita, mas ela não é infinita, ela é indefinida. A gente sabe que o limite da derivada de um degrau tende ao infinito na origem, tá? Mas essa função ela é indefinida na origem. Então a gente plota ela como essa seta grossa assim, dizendo que isso é um impulso, tá? Essa é a nossa função impulso, então. Por que ela é importante, né? Essa função, na verdade, ela foi criada dessa maneira para satisfazer a propriedade do peneiramento, tá? Que diz o seguinte, deixa eu achar ela aqui para eu não falar bobagem. Diz o seguinte, ó. O mais importante, então, né, é que ΔT satisfaz a propriedade do peneiramento. E o que quer dizer essa propriedade de peneiramento, né? Que a integral, então, de menos infinito até o infinito, de qualquer sinal x de tal vezes o delta de t menos tal, ela é igual ao sinal x no instante t. Tá? Então, por isso que é como se fosse um peneiramento, né? Porque a gente faz essa propriedade daqui com o nosso sinal x de tal, então esse sinal daqui, ele existe para qualquer valor de tempo, né? E o que vai sair daqui é só o valor dele no instante x de t, tá? É como se fosse uma fotografia do sinal, né? Ou de outra maneira também é como se o sinal passasse por uma peneira e saísse para fora só o valor dele no instante t, tá? Então esse sinal daqui, deixa eu só tirar esse coisa daqui para a gente botar um nome nessa equação. Ó. Essa equação é chamada equação 1, e daí o sinal, como descrito em 1, é aplicado, então, a entrada de um sistema linear invariante no tempo, né? De um sistema linear invariante no tempo. Tá? E o que acontece, então? O nosso y de t, ele se torna h de x de t. É isso que a gente vai fazer, né? Só que como descrito ali em cima, né? Então ele é h da integral essa, que vai de menos infinito até infinito, de x de tal, multiplica delta t menos tal de tal. Então, quando a gente faz esse x ser escrito dessa maneira, né, como uma fotografia do nosso sinal, a gente, na verdade, separou ele em duas partes. Né? Eu separei o meu x no que ele realmente é e como se fosse aquela série de pulsos que a gente fez no caso discreto. Né? Só que aqui é o caso contínuo. Então, em vez de a gente ter um somatório, a gente tem uma integral. Em vez de ser aqueles pulsos discretos, a gente chama dessa função delta aqui em t agora, que é impulsos, então, ou delta de Dirac. Tá? Aqui a gente vai fazer a mesma jogada. Ó. Esse meu h, ele vai enxergar esse x de delta como uma constante. Desculpa, esse x de tal como uma constante. Então, por ser uma constante, a gente pode jogar ele para fora do nosso sistema e considerar que o que está passando pelo nosso sistema é o nosso delta de t menos tal. Então, isso daqui é pela propriedade de linearidade, né? Então, por ser linear,
por H ser linear, né? A gente pode fazer isso. Então, como consequência, o nosso y de t, ele vai se tornar a integral de menos infinito até infinito. Parece que eu tirei o x dali, né? Mas eu não devia ter feito essa linha daqui, né? Porque o x ele não sai daqui, na verdade, é só o h que entra lá para dentro. De x de tal, que multiplica. Agora sim, então a resposta do nosso sistema a esse impulso dado na origem, né? Então isso aqui seria, dado na origem não, dado no instante t. H de delta t menos tal, de tal, tá? Então, o que é esse cara daqui? Só para ficar claro o que a gente está fazendo, né? Eu estou pegando um delta t menos tal e estou aplicando essa entrada no meu sistema. O que sai disso daqui? A resposta ao impulso, a gente chama ela de H, tá? Como ela foi aplicada não no instante t, mas no instante t menos tal, é o mesmo deslocamento que a gente faz na saída, ó, t menos tal. Por que a gente faz isso, né? Porque o que acontece na entrada acontece na saída também. Por quê? Porque esse sistema é invariante no tempo. Por isso que a gente trata nessa disciplina sistemas lineares invariantes no tempo, tá? Por quê? Porque é o que a gente sabe resolver, né? Então a gente se limita ao que a gente sabe resolver. A consequência disso, então, é que a gente fica com o y de t, ele é uma integral de menos infinito até infinito. Nosso x de tal, que multiplica h de t menos tal de tal. Essa aqui, então, é a equação 2 da nossa aula. E ela é a chamada integral de convolução. O que significa isso, né, galera? Se eu quero descobrir como é que um sistema vai responder, tá? Como é que um sistema vai reagir a uma determinada entrada, a única informação que eu preciso ter desse sistema, se ele for linear e variante no tempo, é a resposta ao impulso desse sistema. Tá? Isso daqui tem uma valia muito grande para nós, porque a gente não precisa nem conhecer as expressões físicas que regem a dinâmica do sistema, né? Tá? Então vamos anotar isso só para a gente ter isso bem claro, para a gente não se perder só na matemática, né? Então, para descobrir como um sistema linear invariante no tempo irá reagir a uma entrada x de t qualquer, basta ter conhecimento de sua resposta H. Isso aqui tem implicações enormes para a engenharia, tá? Vocês imaginem que uma das grandes necessidades que a gente tem como engenheiros, né, é saber como é que a gente faz para projetar uma entrada X tal que o nosso sistema se comporte de uma maneira desejada, né? Para a gente fazer isso, a única informação que a gente vai precisar é desse H de t menos tal aqui, ó. A resposta é o impulso de um sistema, né? Então, a gente pode fazer um experimento no nosso sistema e descobrir esse H de t. Feito esse experimento, a gente consegue resolver essa equação de baixo para qualquer entrada x, tá? Então, isso aqui pode ser obtido por um experimento, por exemplo, né? Vou botar de vermelho aqui, que isso é legal, né? Pode ser obtido
experimentalmente. E isso é muito importante, né? A gente falou sobre isso na última aula, né? Então, se a gente tem um circuito complexo, a gente não precisa, por exemplo, utilizar as equações que descrevem o circuito, as leis de Kirchhoff. A gente pode aplicar um determinado sinal na entrada, coletar a saída e fazer um modelo dinâmico desse sistema, né? Tá? Então, vamos discutir aqui um exemplo 2.7 que tem no nosso livro texto. Tá? De sinais de sistemas, né? Que é o seguinte, ó. Considere o circuito abaixo com uma constante de tempo uh, 1 sobre RC, né, é igual a 1 segundo. E esse circuito ele é um filtro RC, então é só isso que a gente quer. Então eu vou colocar aqui um x de t como uma entrada. Tá? Então você pode ser a gente representa uma entrada no circuito como uma fonte, né? Mas pode ser um circuito que vem de um sensor, por exemplo. Aí aqui eu vou ter um resistor, um filtro capacitivo, né? Um resistor e um capacitor. E a gente quer saber o que vai acontecer com a tensão em cima desse capacitor aqui, Y de T. O que a gente sabe de um circuito desses? Seria um dado desse problema, porque a gente não faz modelagem nessa disciplina, né? A resposta ao impulso desse sistema é igual a E elevado na menos T vezes U de T. Tá? Então, a gente não falou sobre U de T, mas você já consegue imaginar que esse U de T ele é análogo ao U de N, que a gente viu na última aula. Né? Então, ele é um degrau, ou seja, né, a resposta ao impulso desse sistema é uma exponencial decrescente. Tá? Que é exatamente como descarrega um capacitor. Né? Então, se a gente dá uma carga no capacitor, ele vai descarregar com uma constante de tempo igual a 1 sobre RC. Então, isso aqui é menos 1 sobre RC vezes U de T. Tá? Agora, algumas coisas vocês sabem facilmente como fazer de circuitos, por exemplo. Né? Então, diga a resposta ao degrau desse sistema. Né? São coisas simples que a gente aprende em circuitos. Mas, se a pergunta for um pouquinho mais complicada, por exemplo, determine y de t para x de t é igual a e na menos 3t, que multiplica u de t menos u de t menos 2. Tá? Então, a resposta para esse sinal daqui, ela não é nada trivial para a gente fazer com a teoria de circuitos. A gente precisa usar a teoria de sistemas para fazer essa resposta, né? Então, mesmo se a gente for responder isso dentro da matéria de circuitos, eles vão utilizar a propriedade de linearidade do circuito para resolver. Ou seja, uma propriedade de sistemas, né? O que acontece aqui, então? Vamos plotar esse sinal, tá? X de t e t aqui, ó. O que é isso? Esse daqui é um degrau que começa no instante 1, né? Desculpa, no instante 0. E esse daqui é um degrau para baixo, então, que começa no instante t igual a 2, né? Tá? Portanto, esse sinal daqui ele só vai existir entre o instante 0 e o instante 2, que eu vou botar, vamos dizer que aqui é 1, que é 2. Ele é 0. Tá? O que não tiver dentro desse intervalo vai ser 0, porque a gente vai estar multiplicando por 0. Agora, aqui dentro desse intervalo, eu vou ter uma exponencial que decai com essa taxa de decaimento de 3. Né? Então, decai com taxa de 3, ou seja, exponencial de menos 3t.
vai lá, para ter igual a zero, esse sinal daqui vai ser 1, né? Eu vou ter 1 vezes 1, então a gente começa em 1 e decai com a velocidade 3 até chegar em 2, aí aqui ela abruptamente vai para zero e a gente tem um degrau ali também, tá? É difícil a gente plotar uma exponencial, então normalmente eu gosto de fazer é isso daqui que vocês viram aqui em cima, né? Eu digo que isso daqui está funcionando a e na menos 3t, tá? Então a gente sabe qual é a taxa de caimento daquele sinal. Beleza. Então, olha só, responder isso daqui com a teoria de circuito já não é tão simples, tá? Para nós, não interessa se isso daqui é um circuito ou o que, que ele é, né? Para nós, o que interessa é que a gente tem H. Como a gente tem H, que está aqui, a gente consegue resolver. Eu nem quero saber o que, que é esse sinal X e o que, que é esse H de fato. Isso eu não preciso saber, né? Eu preciso saber o quê? Que esse sistema é linear, invariante no tempo, e que eu tenho a resposta ao impulso dele. Se eu tenho isso tudo, então é só aplicar a equação 2. Tá? Então vamos ver agora como é que a gente faz para resolver uma integral de convolução a partir de uma resposta ao impulso de um sinal x de t. Tá? A primeira parte dessa aula, claro, era o quê? Chegar nessa equação que está aqui, né? Que vocês entendam a necessidade do sistema ser linear e invariante no tempo para a gente fazer isso. Tá? É para a gente poder separar a entrada dessa maneira e poder fazer trabalhar só com a resposta ao impulso, né? E uma vez que a gente entende qual é essa equação, depois tem uma parte que é entender o significado dela, então a importância na engenharia dela, né? E finalmente agora a gente vai ver como é que a gente faz para resolver ela de fato, né? Porque isso aqui não é a resposta que a gente quer uma resposta para cada entrada, tá? Mas eu diria que essa é a parte mais importante da aula, que são esses conceitos, né? Só que é muito difícil cobrar isso em prova, né? Teria que ser Então, basicamente, a nossa tarefa agora é resolver y de t é igual a integral de menos infinito até infinito de x de tal, h de t menos tal, de tal, para vamos plotar aqui o nosso x de t e vamos plotar aqui o nosso h de t menos tal. Então, eu vou plotar aqui, na verdade, x de tal, né? Tá? Então, só lembrando, o nosso x de tal, ele é igual a menos 3 tal, u de tal, menos u de tal menos 2. Tá? Então, aqui vai ser tal também. A gente já plotou isso antes. Vou botar esse cara aqui. Aqui tem uma queda, né? Que agora eu fiz um pouquinho mais acentuada para a gente enxergar bem direitinho ela ali. E aqui no 0. 0, 2 e aqui é 1. Desculpa, isso aqui tá errado, né? E na menos 3 tal. O nosso H agora, ele é um sinal mais simples, né? O nosso H ele é só E na menos tal, ele era E na menos T vezes U de T. Então, esse sinal daqui, o que acontece? A gente está plotando ele em função de tal, então ele está refletido, né? Ele está refletido, e depois, num determinado instante de tempo, ele vai para zero. O que é esse instante de tempo? É quando o nosso T é igual a zero. Tá? E essa função aqui, então, é E na menos T menos tal de tal. Tá? Então, olha só, pessoal. A gente tem que resolver essa equação daqui, que na verdade é a integral de uma multiplicação para todo tal e para todo t. Essa é a moral, tá? É o que a gente fez já para os sistemas discretos, né?
Como é que a gente faz para fazer isso para todo tal e para todo t? É aí que vem aquela jogada da convolução, né? A gente vai fazer essa multiplicação, essa integral em tal, que daí eu cubro menos infinito até infinito. Para mim cobrir t também, eu tenho que fazer o meu t variar. Então, de um valor bem negativo aqui, né? T menor que zero, até um valor bem positivo, que seria t tendendo ao infinito, né? Então, aqui seria t, quando t está entre 0 e 2, então maior ou igual a 0, menor que 2. E depois, a gente vai ter mais um t aqui, que é quando o nosso sistema está com t maior ou igual a 2, tá? Aqui a gente tem tal. E aqui está o nosso h de t menos tal para diferentes valores de t. Certo? Então essa é a jogada, né? Mais uma vez, a gente tem que encontrar a integral dessa multiplicação. A integral é em tal, só que t tem que variar também de menos infinito até infinito. Então foi isso que eu fiz aqui, ó. Eu fiz t variado de menos infinito até infinito. Isso aqui nos diz as regiões de interesse, né? A gente vê que a gente tem claramente uma região t menor que zero, em que y de t vai ser zero. Tá? Por quê? Porque eu vou estar sempre tendo o nosso h vezes zero, que é esse cara daqui. Certo, galera? Até aqui tudo bem? Tá, show de bola. Vamos fazer agora o segundo intervalo, então, né? Tá? O segundo intervalo, então, vai ser para t maior ou igual a zero, menor que 2. O que acontece nesse intervalo? Ó? O nosso y de t, ele é igual à integral. A gente vai fazer integral de onde até onde. Para isso que esse deslizamento aqui é útil para nós, né? Essa integral vai começar sempre em zero, porque tudo que está antes daqui vai ser zero, né? E ela vai até onde, né? Ela não vai até 2, galera, tá? Ela vai até esse ponto, porque depois desse ponto ela é zero. E esse ponto, como a gente viu aqui, é t, ó, tá? Então aqui eu fiz errado, ó, não era t igual a zero, né? T maior que zero, tá? Quando t for maior que zero vai estar aqui, quando t for zero eu teria que ter traçado ela exatamente em cima do eixo, né? Tá? Então essa integral ela vai de zero, deixa eu botar de verde aqui, de zero até t. Esse t é o limite desse sinal daqui, tá? E aqui dentro o que eu vou ter? Bom, eu vou ter o nosso x de tal. Então, dentro desse intervalo, olhem só, né? Dentro desse intervalo, o nosso x de tal é igual a e na menos 3 tal. E não preciso escrever mais nada, né? Porque dentro desse intervalo, essa parte do meu sinal é 1. Tá? Uma multiplicação por 1 não ajuda, nem atrapalha. Eu não vou colocar ela ali. Agora, o que mais que a gente tem? Tem que botar o nosso h de t menos tal. Então, aqui eu vou multiplicar por e na menos t menos tal de tal. Certo? Então, vou dar um tempinho para vocês tentarem organizar essa expressão para a gente conseguir resolver elas, tá? Lembrem que ó, essa expressão ela é em tal, então tudo que for t a gente pode jogar para fora da integral. Pense um pouquinho nisso e daí eu já corrijo, tá?
Então, isso aqui é simples, né? Pode ser que vocês não lembrem só como é que é a integral, mas ela é simples. Esse e na menos t eu vou jogar para fora, vou ficar com e na menos t. Aqui eu tenho a minha integral de 0 até t, e na menos 3 tal, multiplica e, aqui eu tenho menos com menos, e na tal, de tal. Tá? Então, obviamente, isso é igual a e na t, a integral de 0 até t, de e na menos 2 tal, de tal. Agora, o que é essa integral daqui, né? Então, nessa integral, se vocês lembram da derivada, né, que na derivada o que a gente faz? A gente só coloca o expoente na frente multiplicando. Então, a exponencial, o número de Euler, né? Na integral, a gente tem que fazer o contrário, então, para que uma seja o oposto da outra, né? Para que uma anule a outra. Então, aqui eu vou ficar com e na t dividido por menos 2. Depois, eu vou ficar com o meu e na menos 2 tal, avaliado em 0 e t. Tá? O que é isso, então? É menos e na t dividido por 2, que multiplica e na menos 2 vezes t, menos e na menos 2 vezes 0. Tá? Esse menos daqui, a gente tem que passar ele para dentro, né? A expressão. Então, eu vou trocar ele de sinal ali já. Eu vou ficar com e na menos t sobre 2, que multiplica. Esse e na 0 é 1, menos e na menos 2t. Tá? Então, essa é a nossa resposta, ou ainda nesse intervalo de tempo, né? A gente pode dizer que y de t é igual a ou deixa assim, ou faz a multiplicação, vamos fazer para ver como é que fica, e na menos t dividido por 2, menos, eu vou ter e na menos 3t dividido por 2. Sempre dentro daquele intervalo ali, né? 0 menor ou igual a t, menor que 2. Beleza. Vamos fazer o próximo intervalo agora, então, né? Esse próximo intervalo é bem simples, ó. Quando o meu t for maior que 2, o que que acontece, né? Agora, a minha integral ela vai começar no zero, que é quando existe multiplicação, né? Só que ela não vai até t só. Porque se ela fosse até t, a gente estaria multiplicando esse cara daqui até no t maior que 0, maior que 2, né? Mas não existe sinal depois do 2. O sinal é zero. Então, a gente tem que fazer a integral de 0 até 2 só. Tá? E isso vai acontecer desse lado. Então, a gente vai dizer assim, ó, t maior ou igual a 2. O nosso y de t vai ser a integral agora de 0 até 2, que é só onde existe multiplicação aqui, né? Só onde existe sinal, né? Fora disso daqui, é sempre 0. E o que vai ter aqui dentro? Eu vou ter e na menos 3 tal, mesma coisa que eu tinha antes. Menos, que multiplica, e na menos t menos tal, de tal. Tá? Então, a integral que a gente tem é a mesma, né? Porque os sinais são iguais. A única coisa que mudou foi esse limite de tempo aqui, né? Limite da integração. Então, a gente pode acelerar esse cara, né? Dizendo que isso aqui vai ser... por que eu tirei um 2 que eu tinha antes? Não, então eu vou fazer a multiplicação. Tá certo. Então, isso aqui vai ficar e na t dividido por 2, que multiplica, puxei direto daqui, ó. E na menos 2 tal, avaliado entre 0 e t. Tá? Então, y de t, e na t sobre 2, estou com a impressão que eu fiz um erro aqui, né? Esse t era positivo, ficou negativo aqui, ó, por alguma mágica. Então, esse cara fica e na t, multiplica, e na t sobre 2, menos e na menos t sobre 2. Ah, não, esse cara era negativo desde sempre, na verdade. Ó. Aqui está o menos. Ó.
porque senão a resposta deu uma coisa inesperada. Tá. Podia ter apertado Ctrl Z, né? Agora é tarde. E na menos T. 1 menos E na menos 2, E na menos 3T. Pronto. Então, esse cara aí é na menos T sobre 2, que multiplica. E aqui de novo, né? 2. E na menos 4, menos 1. E aqui tem o menos 2 ainda, né? Tá? Então dá para dar uma simplificada nisso, né? Fica E na menos T sobre 2 menos E na menos T menos 4 sobre 2. Certo? Isso aqui é para T maior ou igual a 2. Beleza, galera? Vamos começar um exercício agora para vocês resolverem, então. Show. Então vamos lá. Deixa eu passar um exercício aqui, que ele é um exercício interessante para a gente estudar os limites, tá? E esse, na verdade, é o exemplo 2.8, então... Então, bem para treinar mesmo. Considere x de t igual a t mais 1 menos 2u de t menos 1. Falta o espaço. Mais u de t menos 3. E h de t, não precisamos perder tempo escrevendo. Ah, não, fiz errado. Esse aqui é o h de t, não faz diferença, né? Mas esse aqui é o h de t. Só para não ficar diferente do exemplo do livro lá. X de t é igual a 2, que multiplica u de t menos 1, menos 2u de t menos 3. Tá? Então, plote os sinais. E encontre y de t. Então, vamos começar plotando os sinais. Então, vamos ver. Primeiro, o nosso h, então, de t. H de t. Ele é um sinal que existe, melhor, que é diferente de zero, do menos 1. Vamos dizer que seja menos 1. Que pode ser 0, 1, 3. Tá? Então, menos 1 é 0. Não, errei. Menos 1, 1, 2, 3. Que é 1, e ele vai até o menos 1, né? Então, esse aqui é um degrau que começa no instante t igual a menos 1. Então, esse cara é 0, começou no instante t igual a menos 1. Aí depois ele continua indo até o instante t igual a 1. E t igual a 1 a gente tem um degrau de 2 unidades negativo. Então, esse sinal decai até aqui. E vai até o instante t igual a 3. Só que aqui eu errei, né? Ele vai até aqui em cima, que é 1.
depois desce até menos 1 e aqui ele volta para o zero. Tá? Esse sinal daqui que é o nosso h de t. O nosso x de t é um pouquinho diferente. Então esse cara ele vai começar no instante t igual a 1. Vai subir 2 unidades, né? E depois vai descer no instante t igual a 3. Então aqui é 1, aqui é 3. E esse cara é 2. Tá? Como sempre, a gente tem a opção de inverter, tanto refletir, né? Tanto o x quanto o h, tá? Como a gente botou lá h de t menos tal, eu vou fazer aqui em cima a reflexão do h também, tá? Então, eu vou começar plotando o nosso x de tal aqui agora. Então, isso aqui virou tal. E ele é o mesmo sinal, né? Só mudou t por tal. Então, ele vem até aqui e deu, tá? Então, vamos ver. Esse cara é 1, esse cara é 2, e esse cara é 3. Agora, o nosso sinal deslocado aqui. O nosso sinal deslocado ele vai estar um pouco mais para a esquerda do que para a direita, né? No início. O que é importante a gente lembrar aqui, né? Esse canto do nosso sinal que está aqui na esquerda, tá? Esse é o canto que a gente vai chamar de t mais 1 sempre. Tá? Deixa eu fazer esse cara daqui de laranja para seguir alguma convenção aqui. T mais 1. Depois a gente tem um outro canto aqui que é importante, que é esse canto t menos 1 e o canto t menos 3. Então, esse t menos 3 que está lá na direita, quando a gente reflete ele, ele vai parar na esquerda, né? Tá? Então, esse meu sinal vai estar de alguma maneira aqui assim. Isso aqui é 0. Ele vai até menos 1. Agora eu vou tentar manter a ordem aqui das coisas. Ele fica 2 unidades aqui embaixo. Então, estou indo de trás para frente. Depois ele sobe até o 1. Fica 2 unidades lá em cima. Cai aqui. Tá? É muito importante a gente lembrar dessas definições de tempo, ó, porque isso aqui vai aparecer nos nossos limites de integração. Esse aqui é o t mais 1. Esse daqui é o t menos 3. E esse verde é o t menos 1. Tá? Então, agora vamos tentar, arrastando esse sinal, descobrir quais são os limites de tempo que a gente vai ter que trabalhar, né? Então, por exemplo, a gente sabe que, só para dar um exemplo, né? Primeiro limite vai ser t menos 3 menor que 1. Isso daqui implica t menor que 4. Daí esse aqui eu faço, né? Nesse intervalo, o nosso y de t é igual a 0. Vamos tentar agora, então, o próximo intervalo, né? O próximo intervalo, o que vai acontecer? É quando o meu sinal, quando o meu t menos 3, espera que alguém apertou alguma coisa. Ele não foi deslocado uma unidade, Leonardo. O sinal foi refletido porque agora a gente está plotando ele em tal, tá? Então, vou escrever aqui, né? Agora está plotando ele em tal. E aqui a gente tem h de t menos tal. Então, como tem esse menos aqui na frente, a gente acaba refletindo o sinal, tá? Essa é a ideia.
E esse t não é que ele foi deslocado uma unidade, ele foi deslocado, a gente vai plotar ele para todos os valores de t. Então eu comecei com t bem grande e negativo, né? Como se o sinal estivesse aqui. Aí eu vi que, pô, aqui eu vou ter 0 vezes 0. Então eu não preciso plotar ele, mas eu venho trazendo ele, né? Eu venho trazendo e vejo que isso aqui vai ser 0 até a gente chegar aqui nessa borda, né? Ó. Então nessa borda alguma coisa vai acontecer, mas daqui para lá, ele é 0. Então, essa borda é t menos 3, a gente sabe então que para todo t menor que 4, o meu y é 0. Essa multiplicação é 0. Tá? Isso faz sentido se a gente olhar para esses dois sinais, né? Olha só, o meu sinal foi aplicado no instante 1. Como é que a gente faz para enxergar isso aqui nesse sinal, né? E a minha resposta de tempo, ela vai até o instante 3, né? Não sei se eu consegui enxergar isso aqui. Deixa eu pensar de novo aqui agora o que está acontecendo. Ah, não, mas claro, tá. Tá errado o que eu fiz aqui, ó. Ainda bem que eu vi isso. Esse sinal foi refletido, né? Então esse t menos 3, ele foi parar aqui desse lado, ó. Boa pergunta. E esse t, ainda bem que eu tentei fazer essa explicação do sinal refletido. Eles não ia carregar esse erro para sempre aqui, tá ferrado. E esse cara daqui é t mais 1. Tá, então o que a gente enxerga dos sinais, né? Ó, o meu h de t ele começa 1 segundo antes do zero, mas eu estou aplicando o meu sinal x de t 1 segundo depois do zero. Então a gente espera que isso daqui seja 0 antes do zero. Tá? Vamos ver se isso aqui vai funcionar agora. Eu vou ter, na verdade, t mais 1, que é esse sinal daqui, menor que 1, né? Tá, aí o meu t vai ficar menor que 0, agora fechou. Tá? Beleza, mas então, a resposta para a tua pergunta era essa, né? A gente está fazendo isso daqui para todo o valor de t. Então eu começo com t bem negativo, e desculpa o meu erro antes aí. Eu começo com t bem negativo e vou subindo o meu t, né? Eu vejo que até o meu t mais 1 ser menor que 1, meu sinal é 0. Depois a gente vai ter que se preocupar quando o meu t mais 1 estiver aqui dentro, né? Tá? Opa, errei o plot aqui. Esse daqui é o nosso segundo instante de tempo, ó. Então isso aqui vai ser quando o meu t mais 1 for maior ou igual a 1, né? Porque é esse limite daqui. E menor que 3, tá? Ou seja, né? Eu vou ter t maior que 0, beleza, fechou, né? Com esse intervalo daqui, né? T maior que 0 e t menor que 2, tá? Nesse intervalo daqui eu tenho um y de t, que vai ser a integral. Essa integral vai ser de quanto? Ó? Vai ser de tal igual a 1, que está aqui, né? É o nosso tal que a gente está olhando, até tal igual a t mais 1, que é o nosso limite. Tá? Vou apagar essas coisas aqui para não ficar um gráfico muito feio. Então aqui a gente enxerga que ele é de 1 até t mais 1. E dentro desse intervalo, o que é a nossa multiplicação, né? Eu vou ter o meu h de t, ele é 1, e o meu x de t é 2. Então isso aqui vai ser a integral de 2 de tal. Tá? Então a integral de uma constante é a variável avaliada nos limites, né? Então isso aqui fica 2 tal, avaliado em t mais 1 e 1. Então y de t é igual a 2 que multiplica t mais 1 menos 1. 2t.
Certo? Vou tentar dar um tempo para vocês fazerem o próximo intervalo, tá? Então, vamos lá. Próximo intervalo de tempo, eu vou plotar de novo os sinais aqui, tá? Porque os sinais aqui não são tão complicados assim de plotar. Tá, isso aqui tá vermelho. Deixa eu botar um texto aqui, como eu botei na outra aula lá. Continuamos trazendo o H de T menos tal. Tá? Então, o nosso X de tal, ele não muda de lugar, né? Ele está parado, ele vale 2 e ele dura 2 unidades de tempo. 1 e 3. Esse é o nosso X de tal, tal. Agora, aqui embaixo, eu vou plotar o nosso H. Então, agora a gente está preocupado com o intervalo de tempo em que esse T mais 1 está no meio aqui, né? Eu vou plotar em qualquer lugar aqui no meio, tá? Por exemplo, aqui e para trás aqui. Então, tem que passar 1, tinha que ter passado 2 aqui, né? 2 unidades para frente. Vou fazer direito isso daqui, então. Tá. 2. Tá? Então, o que nos interessa, né? Vamos baixar esse cara aqui. E aqui, ó. Nos interessa esse sinal daqui e esse sinal daqui. O resto vai ser 0, né? E o que está determinando aqui esse nosso período de tempo? É justamente esse limite daqui que a gente anotou lá que ele era T mais 1, né? Então, foi laranja, na verdade. Laranja isso aqui, então. Não deu mais. Tá? Então, o nosso T mais 1 ali que está valendo. Ah, não, mas eu fiz laranja antes, né? Ah, tudo bem. Vamos focar no cara aqui que é T mais 1. E ele que está mandando. Então, esse intervalo de tempo ele é regido por quê? Esse T mais 1, ele tem que ser maior ou igual a 1. Certo? E ele vai ir até T mais 1 ser menor que 3. Não, é T menos 1 agora, né? É o verde mesmo, então. Tá certo. Estava certo antes. Eu olhei no lugar errado lá. Aqui é T menos 1. Então, é esse cara daqui que está no meio, né? Tá? T menos 1 está aqui. Então, aqui fica T menos 1 agora. Então, a gente vai ver que o nosso T ele tem que ser maior ou igual a 2 e ele tem que ser menor que 4. Tá? Então, fechou aqui, né? Antes ele era menor que 2, agora ele é maior ou igual a 2. Isso aí fechou. Agora a gente vai ter que fazer as integrais, então, né? Então, aqui que eu falei para vocês antes, a gente vai ter duas integrais. Eu vou ter a integral que vai de tal igual a 1, que é o que está aqui, né? Até t menos 1 do meu sinal x de tal, que vale 2, vezes menos 1 de tal. Tá? Por que menos 1? Né? Porque ele está multiplicando esse termo daqui que está em menos 1. Mais a integral, que vai agora de t menos 1 até 3 de 2 vezes 1 de tal. Tá? Então, esses são os sinais que a gente tem que integrar agora. Depois, o que a gente vai ter, né, pessoal? Vai ter o último intervalo aqui que a gente tem que levar em consideração, que é quando essa parte final aqui
está entre 1 e 3. É o penúltimo intervalo, na verdade. Não, é o último intervalo. Vocês vão ver, porque depois é 0, né? Tá? Então, a gente vai estar preocupado agora com t menos 3. Então, vamos fazer isso aqui desse lado. Ó. Então, seria aqui o último intervalo. Eu acredito que seja o último. Se eu estou gravando, então, tá. No último intervalo, eu vou traçar de novo o meu x aqui. Opa. E vai até o 2 e até o 3. 1, 3, 2. X de tal, tal. E aqui embaixo eu vou traçar o meu h de t menos tal. Sempre em tal, né? Tá. Nesse caso daqui, então, meu sinal vai estar aqui no meio. 1, 2. 1, 2. E aqui. Tá? Lembrando, esse ponto daqui, né? É o ponto t menos 3. Certo? Então, o que vai nos interessar agora é o intervalo em que... Só um pouquinho. Esse intervalo dali, né? É porque a integração ela vai variando dependendo desses intervalos, né? Então, a pergunta do Enzo foi por que temos que considerar esses diferentes intervalos, né? O que acontece, né? No primeiro intervalo aqui, a nossa integral ela era só de um sinal, que é o sinal 2, tá vendo? Eu tenho 1 vezes 2, né? Aí depois esse meu sinal muda. E a gente tem um pedaço dele que é menos 1 vezes 2 e outro pedaço que é 1 vezes 2. Então a gente tem que cuidar nessas diferenças assim quando acontece uma mudança no meu sinal de multiplicação, né? Agora acontece outra mudança, ó. Porque agora parte do meu sinal vai ser 0 e outra parte vai ser menos 1 vezes 2. Aquela parte lá que era 1 vezes 2 desapareceu, né? Então a gente tem que eliminar ela. Tá? Por isso que a gente vai trocando os intervalos. Então, nesse caso daqui, a gente vai estar tratando do intervalo t menos 3, tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 3. Nesse intervalo, a gente vai estar com um sinal só, né, para fazer essa multiplicação. Tá, o que é esse intervalo, então? Ele é t maior que 4 e t menor que 6. Olha só, nesse intervalo, o nosso y de t ele é igual. Agora a gente puxa daqui, ó. Começa no t menos 3 e vai até o 3, né? Tá? Isso aqui que vai estar multiplicando o quê? O meu x, que é 2 vezes menos 1 de tal. Tá? Depois desse intervalo, a minha função não vai mais ser essa multiplicação. Ó. Então, quando eu passar do 6, quando t menos 3, vou fazer aqui o último intervalo, então. Quando t menos 3 for maior que 3, então quando esse cara daqui, esse cara passar por lá, né? Então, eu vou ter t maior ou igual a 6, o que acontece? O meu y de t é igual a 0. Então, vão mudando os nossos sinais que a gente tem que integrar. Tá? Se fossem sinais contínuos, que não tem essas descontinuidades aqui, né? Esses são todos sinais contínuos, mas se não tivesse esses saltos aqui, vamos supor que fosse um sinal que a gente conseguisse representar assim só, né?
e multiplicando outro sinal que também é suave, que existe para todo tempo, aí a gente ia ter só uma expressão. Mas como a gente trabalha com sinais complexos que ligam e desligam, a gente tem que separar eles dessa maneira. Não sei se eu fui claro, Enzo. Show. Beleza. E daí acabou, né, pessoal? Esses são os nossos últimos intervalos, então, né? Últimos intervalos. Eu tenho esse intervalo daqui e o intervalo de baixo, tá? Eu acho que na lista tem um exercício parecido com esse, se é que não é esse que está na lista lá, em que vocês também tem uma resposta daí que ela é uma chaves bem aberta, assim, né? Com vários sinais para vários intervalos de tempo. Vou dar uma olhada aqui para vocês. O que tem? Tem o 2.7, ele é parecido com esse, né? Tá? Então, aqui tu tem 1, 2, 3, 4 intervalos. Nesse caso aqui, a gente teve 5 intervalos, se não me engano. Tá? Vamos fazer um último exercício aqui, então, deixar vocês fazerem agora, para fixar bem. É uma aula com... Eu sei que convolução é complicado, então é uma aula com bastante exercício, tá, galera? Então, aqui eu vou ter um exercício que ele é mais simples que esse que a gente acabou de fazer, tá? Esse tinha de simples nele, na verdade, eram as integrais, né? Porque a gente está sempre integrando constantes nesse daqui. Tá? Mas o difícil era tu montar o exercício, né? Exercício. Tá. Então, esse cara, deixa eu ver, isso aqui é uma h de t, idem para h de t, igual a resposta ao impulso que é e na menos 2, t mais 1, u de t mais 1, e um x de t, que é igual a e na menos o módulo de t. Tá? Vocês podem ver que esse sinal daqui não tem o de t, né? Então ele é um sinal que ele existe desde menos infinito até infinito. Esse cara não, esse cara ele começa em t igual a menos 1, o h de t, né? Tá, vamos tentar fazer esse até o fim da aula, aí a gente corrige e é isso por hoje. Então vamos começar traçando os gráficos só. A gente vai ter aqui... Primeiro a gente sempre plota o h de tal, né? Vamos plotar o h de tal. Então. X de tal, quer dizer. X de tal, de tal. Então o que é esse cara, né? Se o nosso t é positivo, é como se não existisse módulo aqui, né? Tá? Porque o módulo do número positivo é ele mesmo. Então esse sinal ele é uma exponencial decrescente em zero. Quando t é igual a zero, ele é 1. Depois ele decresce exponencialmente até o infinito. Esse aqui é e a menos t. No outro caso, quando o meu t for negativo, vai sair daqui um sinal positivo também. Certo? Então esse sinal, na verdade, o que ele é? Por exemplo, se eu tiver um t igual, só para a gente fazer um exemplo, t igual a menos 5, o meu valor para t igual a menos 5, que está aqui em algum lugar, é igual a e na menos 5. E na menos 5 vai ser igual a e na menos 5. Tá? Então, na verdade, esse e na menos 5 vai ser exatamente o mesmo valor que está aqui em e na 5, né? Então, esse sinal, quando ele tem um módulo, assim, galera, na variável livre, ele é, na verdade, refletido, né? E simétrico. Vou pegar aqui o cara da linha real. Aí. Ele vai ser refletido e simétrico, ele vai passar por aqui, seguindo a regra de E na mais T aqui, tá? O que é mais T, né?
Como vocês podem ver, esse sinal daqui está explodindo no tempo, né? Então, se ele continuasse para cá, ele ia para o infinito, né? Tá? É isso que nos interessa. O nosso HDT ele é um pouquinho mais simples, né? Ele é um sinal exponencial que foi ligado no instante t igual a menos 1. Então, aqui ele é ligado e depois ele decai com uma exponencial e na menos 2 t mais 1. Tá? Então, nesse instante de tempo, ele é 1. Porque esse sinal daqui ele foi todo deslocado, né? Então, é como se fosse o sinal e na menos 2t u de t deslocado para a esquerda. Tá? Então, esse cara daqui é que está plotado aqui em H de t. Agora, o que a gente faz, né? A gente reflete ele aqui embaixo em H de t menos tal. Só que não vou fazer ainda, deixar vocês fazerem mais um pouco. Beleza, vamos corrigir esse daqui então. Responder uma pergunta antes. Não, não. Não. T igual a zero. Tá, a pergunta do Enzo é a seguinte, é que aqui ele vale 1 aqui, né? No instante t igual a menos 1, tá? Então, qual é a diferença de um sinal H... deixa eu plotar aqui, então. Vamos supor que o nosso H de t fosse E na menos 2t multiplica U de t mais 1, tá? Esse daqui é uma exponencial normal que foi ligada no instante t mais 1, tá? Então, essa exponencial daqui não foi deslocada. Então, ela estaria cruzando o 1 aqui no instante 0. Como ela foi ligada um pouquinho antes, ela vai começar daqui de cima daí, né? E iria cair assim, tá? Isso seria se fosse esse E elevado na menos 2t, U de t mais 1. Beleza. Tá. Esse cara daqui não, né? Ele é o próprio sinal que foi deslocado uma unidade de tempo para a esquerda, tá? Então, vamos corrigir agora. Esse cara. Então, o que a gente vai fazer, né? Eu vou pegar o meu gráfico, então, vou passar a plotar em função de tal, e aqui eu vou escrever h de t menos tal. O que significa isso? Eu tenho que refletir esse cara em relação ao eixo das ordenadas aqui, né? Muito bem. Então, a minha exponencial que começa em 1 e decai, antes ela estava decaindo para a direita, agora ela vai decair para a esquerda, tá? Aonde a gente coloca esse cara não interessa. O que interessa é lembrar que ele é um instante de tempo t mais 1. Isso que interessa para nós, tá? Aqui vale 1 e esse cara é e na menos 2 t mais 1. Então aqui a gente vai ter dois sinais que a gente tem que... dois intervalos de tempo, né? Vai ser quando t mais 1 for menor que 0, aí a gente vai ter a multiplicação desse sinal por e na t. E depois eu vou ter um outro intervalo de tempo, que eu vou fazer de verde aqui, que vai ser quando o meu t mais 1 for maior que 0. Lembrando que continua sendo t mais 1 aqui, né? Tá? Nesse caso, o que eu vou ter? Eu vou ter parte do sinal, parte dele, ó, multiplicando e na menos t, e parte dele multiplicando e na mais t. Tá? Então, aqui no verde, eu vou ter duas integrais, porque eu tenho dois sinais, né? E aqui embaixo eu vou ter só uma integral. Então, vamos fazer isso aqui, vocês vão ver como não é tão complicado esse cara, tá? Agora eu me arrependi de ter escrito isso daqui, né? Pronto.
Então, o primeiro intervalo de tempo é t mais 1 menor ou igual a zero. Implica que t é menor ou igual a menos 1. Nesse caso, o nosso y de t vai ser igual a integral. Agora, olhando para tal, né? O tal vai funcionar lá do menos infinito. E ele vai ir até t mais 1. Certo? Que é esse limite daqui, né? Do que? Do meu sinal e na tal, multiplica. Então, esse aqui é o meu x, né? Agora o meu h. O que é o meu h? E na menos 2, que multiplica. Onde eu tinha t, eu vou colocar t menos tal. De tal. Certo? Eu botei t menos tal mais 1. É isso aí. Tá? Vamos já fazer o outro intervalo agora e depois a gente resolve essas integrais, tá? Então, o outro intervalo ele vai ser quando o meu t mais 1 agora for maior que zero. Tá? Então, isso implica que o meu t tem que ser maior que menos 1, né? Nesse caso, eu vou ter duas integrais. Vamos ver aqui o que elas vão ser. Ó. Vou ter a primeira integral y de t, ela vai ir lá do menos infinito, agora estou olhando para o sinal verde aqui só, tá? Então, vai lá do menos infinito até o zero. Tá? Nesse menos infinito até zero, eu vou estar integrando e na tal, que multiplica o nosso h, que é o mesmo, né? E na menos 2, t menos tal, mais 1 de tal. Depois eu tenho que fazer o resto da integração. Então, depois eu faço a integral, que daí agora começa em zero e vai até t mais 1, que é esse limite daqui, né? Aqui a gente fica com e, agora é na menos tal, porque o nosso sinal aqui de cima está decrescendo, né? Essa aqui deveria ter colocado tal aqui, claro, né? Porque a gente está flotando em tal. Isso, cara, vai multiplicar e a h é a mesma, menos 2, t menos tal, mais 1 e tal. Deixa aqui antes perguntar para vocês se vocês concordam com essa minha integração aqui, com esses intervalos. Por que o tal está positivo no primeiro intervalo? Por que o tal está positivo aqui, né? Porque nesse intervalo a gente está multiplicando o sinal verde, não tinha que botar laranja aqui para não confundir. A gente está multiplicando esse sinal verde com esse sinal daqui, tá? Então a gente está multiplicando e na mais tal. No segundo intervalo a gente está multiplicando o sinal verde, esse cara daqui é sempre sinal verde, né? Vezes o sinal da direita, que é depois do zero, né? E esse daqui é e na menos tal, né? Fechou, Gabriel? Mais alguma dúvida aqui, galera? Eu que agradeço a pergunta. Então, se vocês não têm mais dúvidas, agora o que nos resta fazer, né? É resolver essas integrais só, tá? Então vamos resolver elas e daí é o fim da aula, né? Beleza. Então o que a gente tem aqui, né, galera? Essa integral ela é em tal, tudo que depende de t eu vou jogar para fora, tá? Então y de t vai ser igual. Vamos ver. Eu tenho e na menos 2t e eu tenho e na menos 2. Vamos multiplicar a integral de menos infinito até t mais 1. E aqui eu vou ter tal mais 2 tal. E na 3 tal. E tal. Então esse cara fica e na menos 2, que multiplica t mais 1.
dividido por 3, que é esse cara daqui, né? Que multiplica E na tal, na 3 tal, avaliado em T mais 1 e menos infinito. E na menos 2, T mais 1, dividido por 3, que multiplica. E na 3 tal, avaliado em T mais 1, é E na 3, T mais 1. Menos E na menos 3 infinito, né? Então, esse aqui se torna um número negativo, uma exponencial negativa muito grande, vai para zero à medida que o tal tende a infinito, né? Tende a menos infinito, tá? Então, basicamente, a gente tem 3t mais 1 menos 2t mais 1. Então, isso aqui fica e na t mais 1 dividido por 3. Esse é o nosso y de t. Para qual intervalo? Para t menor ou igual a menos 1. Tá? Agora vamos resolver essa integral daqui, né? Essa integral a gente vai ter y de t é igual. De novo, tudo que não depende de tal, vou jogar para fora, né? No caso, essa integral, ela é exatamente a mesma que a gente tinha aqui em cima, né? Menos 2, t menos tal, mais 1. A única coisa que muda são os intervalos. Então, aqui eu vou ficar com e na menos 2t mais 1, dividido por 3, que multiplica. A minha integral ela vai agora de menos infinito até zero. Então, isso aqui vai ser 1 menos 0. Olha que barbada. Tá? Mas essa outra integral é diferente aqui, então vamos fazer ela por parte. Fazer ela direitinho, não por parte, porque quer dizer outra coisa, né? Tem aqui. Então, agora, o que não depende de tal? É e na menos 2, que multiplica t mais 1. A integral agora, ela é a integral de 0 até t mais 1 de e. Aqui eu vou ter 2 tal positivo, menos tal, eu vou ficar com tal positivo, né? Então, eu tenho menos 1 mais 2. Dá 1. Tá? Então, continuando lá em cima, a gente tem que y de t é igual a e na menos 2 t mais 1 sobre 3, mais, vou fazer aqui embaixo agora, e na menos 2t mais 1, que multiplica e na t mais 1 menos 1. Então, isso aqui tudo dá para deixar esse e na menos 2t mais 1 em evidência, né? Ou dá para multiplicar também para ver se simplifica alguma coisa, porque aqui eu vou ter e na menos 2, t mais 1, sobre 3. Aqui eu vou ter mais e na t mais 1, menos e na menos 2, t mais 1. Essas aqui de parênteses, né? Opa! Então, isso aqui vai dar... Aqui eu tenho 1/3 menos 1, dá 2/3, né? Então, primeiro ali o nosso t mais 1 está aqui, menos e na menos 2t mais 1, 2/3. E esse cara daqui é para